vou compartilhar um arquivo com vocês que tem todos os meses do ano, como os pagamentos que devem ser feitos pela lei e também pelas políticas da Vitex. Por exemplo, vocês vão poder olhar que diz on-call para que países temos ou poderíamos ter on-call. Então, acho que vai ajudar vocês. Também para ter presente quando é que pagamos um aguinaldo e tudo mais. E também eu olhei e atualizei os valores dos encargos e das retenções dos funcionários para Argentina e Colômbia. Também tem os dados de Peru e México, só que eu não sei se algo mudou em México. Então, vou compartilhar isso com você. Com vocês, Rúbia pode olhar depois e validar se México está bem. O porcentagem não tem aperturado, mas acho que talvez é um primeiro ponto para poder ajudar o análise do controladoria. Perfeito, obrigada, Celis. Compartilho agora, sim. Acho que já ajuda bastante, né? Esse arquivo que a Celis vai compartilhar com vocês, a gente tem aqui no nosso controle de operação. Então, assim, mês de janeiro, né? Quais são os pagamentos que ocorrem para o país, além da folha mensal? Então, se tiver 13º, se tiver bônus, se tiver alguma especificação, CTS, né? Como no caso do Peru, a gente tem quais são os meses de competência que normalmente a gente pratica, ou pela lei ou pela política da Vtex. E aí, se for alguma coisa mudar, né? Por exemplo, México, o bônus a gente paga em abril, diferente dos outros países, que é março, porque a gente espera pelo pagamento da PTU e faz o pagamento só, né? Então, tudo isso está nesse mapping que a Celis compartilha com vocês também depois. Bom? Vamos lá. Falando um pouquinho, então, de México sobre salário. O que a gente tem, assim, que é mais diferente das outras regiões? O salário no México, diferente dos outros países, é quinzenal. Então, é o único país na região que a gente faz pagamento quinzenal. E é um conceito de quinzenal diferente do Brasil, porque no Brasil o que a gente faz, na verdade, normalmente, não tem na Vtex, mas o que normalmente ocorre nas outras empresas é um adiantamento de salário, né? Eu adianto 50%, 40% do salário, e depois, no fim do mês, eu pago o salário. No caso do México, é realmente um pagamento quinzenal. Então, na primeira quinzena, no dia 15, ou no dia útil anterior, eu pago os 15 primeiros dias de salário, do dia 1º ao dia 15. E no dia 25, a gente paga os 15 últimos dias de salário, que seria de 15 a 30, 31 do mês, a depender da competência, tá? Então, é um pagamento quinzenal, diferente dos outros países. Não tem grandes impactos, porque a gente pode pensar assim, mas, por exemplo, a quinzena final, de 15 a 30, eu pago no dia 25, não fica muita coisa de fora, né? Porque eu deixo ali 5 dias para trás. Como a Vtex não tem controle de jornada, a gente não paga hora extra, não desconta falta, a gente não costuma ter muitos impactos. O máximo que vai nos impactar, às vezes, é licença médica, né? Às vezes a pessoa tem atestado e aí ela apresenta depois da data de corte, então talvez essa licença a gente reporte no mês seguinte, mas no geral a gente não tem muitos impactos. Então, na conta contábil de salário, o que normalmente a gente inclui são os dias de salário e as licenças, porque num caso de licença, até o 3º dia de licença médica no México, quem paga é a Vtex. Então, até 3 dias de atestado, eu cubro 100% desse valor Vtex. Num caso de uma ausência mais longa, do 4º dia em diante, a Seguridade Social é quem paga essa licença, baseado em cerca de 60% de salário base de cotização do empregado, ou seja, não é necessariamente o salário base dele, né, é a base de contribuição dele do mês, e a Vtex cobre a diferença dos outros 40% para que ele tenha o seu salário completo. Então, normalmente, na conta de salário, vai os dias trabalhados do mês, e se a pessoa tiver alguma licença, normalmente entra também nessa conta de salário. Certo? Aí, aqui tem desconto de funcionário para reembolso. Normalmente, essa verba a gente usa quando
tem a parte de desconto por cartão de crédito. O funcionário utilizou o cartão corporativo de maneira pessoal, e a gente precisa fazer um desconto. Aí, normalmente, a gente usa essa conta e essa verba, porque é indevido, ele usou o pessoal, aí ele, né, informa para a equipe financeira, e aí a gente desconta dele e lança nessa conta. Então, basicamente, acho que os casos que eu me recordo, a gente usou só para essa situação de algum desconto indevido por cartão. Employee taxes, que é a parte de contribuição do empregado, né? A gente tem o aporte do INSS. O INSS é a Seguridade Social mexicana. Então, é como se fosse similar ao nosso INSS, né, aqui no Brasil. Ele tem é feito com base nos proventos, né, que o funcionário recebe. Tem um teto, que, se eu não me engano, hoje está em torno de 83 mil pesos e alguma coisa, para esse desconto do funcionário. E, normalmente, ele incide sobre a maioria das rubricas de folha, muito similar ao Brasil, assim, na questão de incidência, né? Incide sobre a maioria das rubricas, é uma ou outra exceção que não tem essa incidência. E como ele existe um teto, às vezes, na composição do mês, o funcionário já alcançou o teto com o salário, e aí, se eu tenho algum outro pagamento, acontece muito, por exemplo, na época de bônus, às vezes ele não tem desconto de seguridade, porque ele já atingiu o teto dentro do mês, então ele não tem um desconto, tá? Esse cálculo da Seguridade Social, ele é extremamente complexo no México, porque eles não pegam exatamente o salário base, eles fazem uma base de cotização, como eles chamam, então ele é bastante complexo. Todos os pagamentos do funcionário vai influenciar, né, dentro dessa base de cotização, e se o mês varia a quantidade de dias, também varia a quantidade, também varia o valor que o funcionário contribui. Apesar da gente fechar o salário com 30 dias por padrão, sempre para todos os pagamentos, no mês que tem 30, ele contribui com um valor, no mês que tem 31, ele contribui com outro. Então, isso varia de um mês para o outro. Vocês vão ver que sempre tem, se ele não tiver, vamos supor, nos 2 meses ele recebeu apenas o salário, mas o valor do INSS mudou. Mudou a tabela? Mudou o teto? Não, é porque ele é calculado realmente com a quantidade de dias do mês. Então, se o mês tem 21 dias, 28 dias é uma contribuição, se tem 30 é outra, se tem 31 é outra, mesmo que o salário se mantenha. Então, pode ter diferença entre um mês e outro nessa contribuição, porque eles pegam realmente a quantidade de dias do mês. Tá? Aí a gente tem o imposto de renda. O imposto de renda, aqui a gente já faz uma validação mais completa, desse valor junto com o provedor. Também todos os pagamentos do mês influenciam, né, na contribuição dele. E aí a tabela, ela é bem extensa. Acho que ela é mais extensa do que a do Brasil. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para eu falar para vocês, porque é bem amplo, assim, os percentuais de desconto. Deixa eu ver se eu acho. A nossa rede está um pouco lenta hoje. Deixa eu só... Então, o imposto de renda, ele vai de um percentual.
assim, até 845 pesos, que é um peso muito irrisório, não tem desconto de imposto de renda, mas a partir dos 845, ele vai de um percentual, aliás, já tem, mesmo o valor, qualquer valor já tem, porque o percentual é esse campo, ele vai de 19% a 35%, a depender do salário base da pessoa, e pode ver, mesmo que o salário seja muito baixo, eu já pago um percentual de imposto, né, de 1,9% até 35%, tá? Ele é bem, bem amplo, o desconto. Então, deixa eu voltar lá na DF. Aí a gente tem o crédito Infonavit. O que é o Infonavit? O Infonavit, ele é um crédito imobiliário. Então, é como se fosse um empréstimo consignado para fins de habitação, que o funcionário pode utilizar tanto para construir, para comprar ou para reformar a sua residência. Então, ele é um crédito consignado para fins de habitação. O funcionário pode pegar um dinheiro emprestado com o banco para fazer essas reformas ou para comprar um imóvel, e aí ele tem o desconto direto em folha de pagamento, tá? E tem uma contribuição aí fixa dentro desses valores que tem o Infonavit. E dentro também da Seguridade Social, tem o Cessantia e Vem-Reis, que seria a contribuição para fins de aposentadoria. Então, ele contribui parte da contribuição do salário dele dentro da Seguridade Social, porque o INSS, o Infonavit e o Cessantia e Vem-Reis, eles são cobrados todos dentro da guia do INSS, né? A gente tem uma divisão dentro da folha, mas todos eles são pagos dentro da guia do INSS. E aí, Cessantia e Vem-Reis é a parte da contribuição que vai sobre a parte de aposentadoria, que normalmente é 1,125%, não do salário base, mas da base de cotização do mês do funcionário. Então, essa aqui é a parte de impostos. Aí, Stock Option e RSU, no caso do México, e assim como no Peru também, a gente não transita RSU e Stock Option na folha. Por quê? Qual que é o conceito disso? A legislação de trabalho mexicana e peruana, ela diz que você só pode transitar na folha do funcionário o que for pago para ele em espécie, então, em dinheiro, né? Como o RSU e a Stock Option não é em dinheiro diretamente, são em ações, não se pode transitar isso na folha de pagamento. Então, a Vetex paga as ações para o funcionário, né, através da plataforma e-Trade, e o imposto de renda sobre esses valores, ou qualquer outro imposto que seja aplicável no país, ele vai transitar quando o funcionário fizer a declaração anual dele, que ele movimentar esses valores, ou que ele fizer a declaração anual, ele faz a retenção do imposto. A gente não pode transitar isso na folha, porque não é pagamento em espécie, não é pagamento em dinheiros, em transferência bancária. Então, não pode ser transitado na folha de pagamento. Comissões é global, né, para todos os países de Latam. Nós, de HR, não temos provisão de comissões e nem visão de quanto valor será pago, ou não fazemos nenhum tipo de controle sobre a comissão. A comissão é de controle do time de compensation, que normalmente, hoje, acho que o Nicolas e a Thaís, tem um time que fecha a conta da comissão, quanto o funcionário tem para receber, de acordo com os contratos que ele fechou, que ele vendeu, que ele renovou. E aí a gente recebe esse valor fechado. Esse input chega para a gente via HiBob, né? Então, eles fecham o valor, sobem no HiBob o valor que deve ser pago, e o nosso único trabalho em comissões é validar se o que está subindo no HiBob está processando na folha. A gente não tem nenhuma visibilidade de cálculo ou de como se chegou àquele valor, tanto que se o funcionário tiver alguma dúvida, a gente normalmente ou pede para falar com o gestor ou direciona para o time de compensation, porque a gente não tem essa visão, a gente só recebe o valor final para acreditar, isso para todos os países.
E também não tem, assim, uma frequência muito determinada, muito certinha. Acho que a política de growth, se não me engano, fala a cada 3 meses, mas isso varia muito, porque às vezes é o mês do fechamento e ainda não se tem os valores daquele empregado, e aí se paga numa próxima folha. Então, também a gente não controla, por exemplo, esse mês deveria ter comissão. Não, a gente acompanha conforme é carregado no HiBOB. Imposto de ISN. O ISN, ele é um imposto sobre nómina. Então, é uma contribuição patronal que a VTEX paga sobre a folha de pagamento, né? Então, sobre o total da folha, acho que o total bruto da folha, se não me engano, é aplicado um percentual de pagamento. Até o ano passado, a gente contribuía com 4% desse imposto. Acho que do layoff para cá, mais ou menos, a gente vem tendo um desconto, porque esse imposto ele é baseado no porte da empresa também. Então, pelo fato de hoje a gente estar, acho que com menos de 30 funcionários, a gente recebe um desconto do governo mensalmente, e hoje a gente está pagando em torno de 3,5% ao invés de 4%. Mas a gente não coloca isso como fixo, porque é um benefício que o provedor de folha nos diz que pode mudar em qualquer momento, o governo pode não conceder esse desconto, ou pode mudar de acordo com o headcount. Mas hoje, no momento, assim, até agora esse mês de maio, a gente está pagando em torno de 3,5% de ISN, que é o imposto sobre a folha. E para esse é em cima de todas as verbas ou é só do salário? É em cima de todos os proventos. Todos os proventos, e se eu não me engano, acho que benefícios entra também na composição da verba. Mas é sobre todos os proventos de folha. Aí, normalmente, tanto o IMSS quanto o ISN, que são o IMSS, que é a parte empregado, e o ISN, que é o patronal, o vencimento deles costuma ser em torno do dia 18 do mês, 16 a 18 do mês, mais ou menos, a gente faz o pagamento. Então, eu desconto na folha de maio e vou pagar 18 do mês seguinte, mais ou menos. Tá? E o imposto de renda é em torno do dia 23, mais ou menos, do mês também. E aí, mesmo esquema, desconto em maio, pago 23 do mês seguinte. Desligamento. O que a gente tem de particularidade no desligamento? No México, a gente tem 2 motivos mais comuns de rescisão, que são ou o despido, né, que seria uma dispensa sem justa causa, similar ao que a gente tem no Brasil, onde a gente paga algumas verbas mandatórias, que seria hoje, eu entendo, a gente paga indenização, que são 3 meses do salário base, então é uma indenização legal, cerca de 3 meses do salário base, paga-se a prima de serviço, que é cerca de, acho que são 20 dias a cada ano trabalhado, e temos, são 3, qual que era o nome da outra? Peraí que eu já compartilho com vocês, deixa eu achar aqui. É a indenização, a prima... Você recorda o nome da outra, Ru, de cabeça? Não lembro. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Estava no mute. No caso das indenizações, a indenização, que são 3 meses de salário, Isso. 20 dias por ano trabalhado e a prima de antiguidade. É Esses são verdade. os 3. Eu confundi, então, o nome da prima com os 20 dias. Então, se for uma dispensa, indenização, que equivale a 3 meses do salário base, a 20 dias por ano trabalhado, que é uma outra indenização, então mais 20 dias por cada ano trabalhado, e os 12, e prima de serviço, que seriam 12 dias por ano trabalhado, né? Uhum. Então, são
3 indenizações diferentes baseada no tempo que a pessoa tem de serviço. A indenização, se não me engano, de 3 meses, ela é voluntária. Então, a empresa não necessariamente deveria pagar em todas as rescisões. Mas a VTEC sempre faz esse pagamento porque ela entende que a gente diminui o risco do funcionário entrar futuramente com uma ação judicial. Então, previamente, a gente paga esses 3 conceitos na folha. E esses 3 conceitos, eles vão entrar para vocês na DF dentro desse tópico de indenização legal. Né, que tem aqui, acho que está tudo. Tá? Vai entrar, esses 3 entram como parte da indenização legal, se for uma dispensa. Gratificação especial, normalmente a gente coloca os valores de severance que Growth indica. Então, Growth tem uma política de severance, também de acordo com a antiguidade do funcionário. Para algumas pessoas, eles indicam um valor extra que deve ser pago. Então, a gente normalmente lança nesse conceito de folha. Tá? E no layoff, teve uma outra prática, além do severance adicional, eles começaram a pagar, eles pagaram também, mas isso foi muito restrito ao layoff, hoje a gente não está praticando, um valor de indenização para cobrir gastos médicos. Por quê? Em Latam, não é recomendado a gente manter o funcionário no plano médico depois da saída dele, por questões de seguridade social, por questões de baixa no Ministério do Trabalho. Então, o ideal é que quando o funcionário saia da empresa, todas as datas de desligamento dele coincidam. Então, se ele terminou a rescisão num dia e eu estendi o plano de saúde, ele pode ter problema ou para fazer uma nova contratação numa outra empresa, ou para conseguir se associar a um plano médico na nova empresa, ou um plano médico particular. Quase todos os países têm alguma particularidade nesse sentido. E antes do layoff, Growth estava estava pedindo a extensão de pessoas 2, 3 meses depois da rescisão. E alguns funcionários tiveram esses problemas. Então, a gente aconselhou o Growth não estender o plano médico. E em algum caso muito específico que a pessoa tenha necessidade, porque está fazendo um tratamento, porque tem uma doença grave, porque a esposa está grávida, que eles façam essa indenização em dinheiro. E aí a gente estava usando essa rubrica de bonificação por retiro para pagar esse valor de plano de saúde, mas isso foi muito mais dentro de layoff. Nas rescisões recentes, eles não têm pagado. Aí a gente tem o aguinaldo de finiquito. O aguinaldo no México é o nome que se dá para o 13º salário. Não é completo, não é um mês de salário, são 15 dias, proporcional ao período trabalhado. Né? Então, ao invés do direito de 30 dias, como é no Brasil, o aguinaldo deles é 15, e aí eu pago conforme a proporcionalidade da data de saída. Tá? Então, 15 dias para o ano completo e vou dividindo isso em avos ou em dias, conforme ele for desligado, e aí eu pago proporcional a isso. Para os desligados vai ser pago em rescisão, para os ativos eu acho que é pago no mês de dezembro, se eu não me engano também, assim como no Brasil, e aí é 50% do salário, porque se refere a 15 dias. Sim, no caso do aguinaldo é só em dezembro mesmo, ele não é dividido como adiantamento e pagamento. Uhum. Só em dezembro que acontece. Pode falar, Lari. Érica, para essas verbas de aguinaldo, de férias, tem alguma multa rescisória? Como, sei lá, o FGTS, 40% em cima de alguma Não. dessas verbas? O mesmo que a gente paga para o ativo, a gente paga para os desligados. O que tem de multa adicional, na verdade não multa, mas o que tem de adicional é só as férias, que tem a prima, né, a vacacional de 25%, mas no caso de rescisão ele não recebe, porque a prima ela é paga só no mês em que ele faz aniversário. Então, se ele tiver mais um ano completo na saída, eu vou pagar a prima, senão eu não pago, eu pago só os dias de férias, mas não tem um adicional. O que tem de adicional são só aquelas indenizações que eu comentei no começo. Tá bom. Então, para esses, em tese, a gente
já está provisionando mensalmente, a gente não tem nenhum impacto no resultado, né? Exatamente, exatamente. Tá. Basicamente, o que a gente vem provisionando para ele mês a mês deveria coincidir com o que eu pago na rescisão. Vou ter só, talvez, a diferença do proporcional daquele mês que eu estou demitindo, porque aquele eu ainda não provisionei. Mas os meses anteriores, ele deveria ser exatamente a mesma coisa que a gente provisiona. Tá bom. Aí, as férias, muito similar ao Brasil, a gente paga... no Brasil, a gente chama de vencidas e proporcionais. No México, acho que é vacaciones de finiquito e vacaciones pendientes. As pendientes seriam as vencidas, as de finiquito seria a proporcional da data, e a gente paga dentro, aqui na DF a gente lança dentro do mesmo conceito exatamente por isso. O modo de cálculo é o mesmo, não tem nenhum adicional, então ele vai entrar dentro da mesma conta. Tá? Aí tem o pago da prima de vacaciones, que aqui é os 25%, Ru, que você lança, ou é aquela prima que indeniza lá em cima? Não, aí é a prima de vacaciones mesmo, que é o que é em cima das vacaciones, os 25%. Tá. Na verdade, na rescisão, peraí que eu acho que respondendo a pergunta da Lari, deixa eu só abrir aqui para eu ter certeza, Lari. É isso mesmo. Na verdade, não quando eu falei para você, a gente não paga os 25%, eu pago, só que eu pago proporcional, não pago completo. Então, os 25%, mas isso o ativo também recebe, né? O ativo vai receber um 25% sobre os dias completos de férias, e no caso da rescisão, a gente vai pagar 25% em cima do proporcional da rescisão também. Tá? Comissões, é o mesmo que ativos, às vezes tem para refletir na rescisão, e o IR também, a mesma coisa que os ativos, com a diferença que, assim como o Brasil, algumas rubricas indenizatórias não têm incidência de imposto de renda, de seguridade social, ou tem um teto até X valor da indenização está coberto, acima disso não está, mas o esquema, o pagamento, a tabela é a mesma. Aí normalmente vai ter o imposto de renda sobre o salário, o imposto de renda sobre as verbas indenizatórias. Érica, para demissões, vocês recebem um arquivo específico de tudo que teve de movimentação para demissão? Sim, a gente reporta, normalmente fora das novidades, porque as demissões elas chegam muito, né, conforme a demanda do time. Então, a gente envia para eles a solicitação do pedido e recebe um cálculo à parte, não é calculado dentro da folha, é um cálculo off-cycle que a gente recebe, só que no off-cycle eu só tenho visão daquilo que vai realmente transitar na rescisão, então eu recebo a parte de proventos e descontos do empregado e o líquido, eu não recebo ainda nesse momento, por exemplo, a parte de impostos patronal. O custo empregador, eu não tenho visibilidade nesse momento que eu calculo. Ele vai vir junto com o fechamento do mês. Mas os proventos, os descontos e o líquido, a gente recebe aberto de cada empregado e conforme a gente for solicitando cada rescisão. Normalmente, se não for um período de layoff, de demissão em massa, eu tenho um arquivo por colaborador. Era isso que eu ia perguntar. Se tem, tipo, um resumo mensal de quanto teve de finiquito. Porque até ano passado a gente foi questionado de muitas análises, né, de demissões e tudo mais. E aí, nessa época, eu estava no Brasil e a gente recebia, tipo, um resuminho de demissões, e aí, em cima daquele resuminho ali, a gente conseguia montar as análises, que era um resuminho mensalmente. Então, tipo, algo que ajudaria. Claro, acaba que a gente impacta o contábil, mas aí tem que pegar toda a informação do contábil, desmembrar as verbas. E aí, se a gente tivesse esse resuminho de demissões, era algo bom. Na verdade, não é um resumo, tá? Assim, o que a gente recebe é o arquivo totalizador da folha com as mesmas rubricas que a gente processou. A única coisa que vai vir diferenciado, mas aí eu não recebo por conceito, eu recebo o valor total, é a parte empregador. Então, por exemplo, das rescisões, o que eu vou receber da TMF é justamente o que a gente abre aqui para vocês, no contábil, proventos e descontos, e a parte de custo empregador,
no México vai ser sempre sobre o total que foi processado para o empregado no mês. Então, eu não recebo, por exemplo, a Seguridade Social é 1.000, mais 500 é de folha, 500 é de rescisão, 200 é de férias. Não, é o total daquela pessoa. Então, eu não tenho só o que é rescisão aberto. Entendi. Tá? Não, tá bom. Então, isso, parte de rescisão. Aí, provisão de bônus de PTU. Aqui meio que se mescla com a provisão de bônus regular, né? Então, qual que é a diferença do México no bônus para as outras regiões? O México, além da política VTEX do bônus anual que a gente conhece para todos os países, por lei, a gente precisa fazer a divisão da participação de lucros para os empregados, muito similar ao que a gente tem no Brasil, só que no Brasil, normalmente, é um acordo via sindicato, né, de qual vai ser o valor distribuído, quando vai ser pago e tudo mais. No México, essa participação de lucros ela é legal, mandatória, prevista em lei e igual para todas as empresas. Claro, muda o percentual, às vezes, né, a aplicar, mas a regra de pagamento é a mesma. Então, o PTU, ele pode ser pago até o mês de maio, até 31 de maio de cada ano, é a lei. A VTEX normalmente pratica o pagamento em abril, mas a lei diz que é até 31 de maio de cada ano, e pode chegar ao pagamento de 3 salários. Como é que a gente equilibra isso com o bônus anual? Então, a gente considera o target da pessoa. Então, a soma do bônus mais a PTU, no caso dos funcionários mexicanos, não pode passar de 3. A nossa política interna diz que bônus mais PTU pode ser 3 salários. Eu nunca vou pagar 3 de bônus e 3 de PTU, por exemplo, porque a minha política diz que se o PTU bater 3 salários, eu não pago bônus. Eu vou pagar sempre o PTU, que é o legal. Então, eu posso chegar até 3 salários, considerando o que eu já pago de PTU, mais o bônus que ele tem direito, somando os 2 target de 3. Por isso, é muito difícil a gente provisionar exatamente durante o ano quanto vai ser de PTU e quanto vai ser de bônus, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado financeiro da empresa, quanto eu tenho distribuído de lucro, para eu saber quanto eu vou pagar de PTU. Então, o que a gente normalmente faz se o target da pessoa é 3, eu provisiono 1 de PTU e 2 de bônus. Por quê? Porque, historicamente, a VTEX tem uma divisão de PTU em torno de um salário e pouquinho, assim, do histórico que a gente tem mais recente, nunca chegou a 2. Então, normalmente, a gente provisiona 1 de PTU e o restante equivale ao bônus. Se ele tiver 2 de target de bônus, eu vou provisionar 1 de PTU e 1 de bônus. Se ele tem 3, vou provisionar 1 de PTU e 2 de bônus. O que muda entre o bônus e o PTU? Parte de imposto. PTU só tem imposto sobre nómina, não tem contribuição do empregado. Então, vai ter só o imposto sobre nómina. Eu só provisiono sobre o PTU. Retornando. O bônus tem imposto sobre nómina, o PTU não tem, que é a parte patronal. Então, essa é a única diferença das provisões. PTU provisiona um salário inteiro para o empregado, sem nenhum imposto. Bônus, a gente provisiona o target dele, né, menos o PTU, então, 2 salários de bônus, e provisiono o taxes bônus, que seria o imposto sobre nómina. Por que a gente não provisiona Seguridade Social? Porque, na grande maioria das vezes, com o salário, o funcionário já chega no teto da provisão, já chega no teto da Seguridade Social. E aí a gente provisiona, então, só a parte do patronal, e imposto de renda, como a gente não provisiona para nada, normal. Mas a Seguridade Social, normalmente, a gente não provisiona, porque o funcionário só com o salário mais o PTU, ele já chega lá no teto da provisão. Então, a gente não provisiona essa parte para o bônus. E esse cálculo do PTU, vocês que acompanham? Tipo, vocês vão acompanhando o resultado, ou via de regra sempre coloca um salário para cada funcionário para conseguir ali manter o padrão? Para efeitos de provisão vai ser sempre um salário, porque a gente durante o ano não tem a visibilidade do resultado, e aí no momento de pagar,
a gente entra em contato com a equipe de taxes para a tax nos informar qual foi o resultado alcançado. Então, eles nos passam, ó, esse aqui é o valor que tem para distribuir para os funcionários. A gente pega esse valor, compartilha com a TMF vai distribuir esse valor total para os empregados de acordo com o tempo de casa e com... acho que é com o tempo de casa, porque assim, se ele trabalhou 365 dias, ele recebe um X. Se ele foi admitido, demitido durante o ano, é parcial. Então, eu vou sempre calcular com base na quantidade de dias trabalhados no ano. E aí, eu divido esse valor entre todos os empregados. A única pessoa que não tem direito a receber PTU, que aí a gente provisiona cheio o bônus, é o representante legal do país. Então, por exemplo, atualmente o representante do México é o Héctor Tinjaca. Ele não tem direito a PTU, ele recebe o target dele de bônus completo, porque legalmente ele não tem direito a PTU. Aí todos os outros funcionários, em teoria, se eles trabalharem durante o ano, eles têm esse pagamento. Inclusive, por exemplo, desligados, que é uma outra diferença. Por exemplo, os desligados, pela nossa política, se ele não tiver ativo na data do pagamento do bônus, eu não pago, ele não tem direito. Então, se ele foi desligado ali ou no ano anterior, ou em janeiro, fevereiro, eu vou reverter completamente a provisão dele, porque ele não vai receber bônus. Mas o PTU eu não posso reverter, porque o PTU é legal, mesmo que ele trabalhe um dia, ele vai receber proporcional a um dia. Então, eu sempre vou pagar. Ao menos que ele esteja assim, uma licença muito extensa, pode ser que diminua. Mas, na teoria, todo mundo recebe o PTU, mesmo que seja desligado. Então, em caso de desligamento, por exemplo, a gente reverte completamente a provisão de bônus, mas eu mantenho um salário de PTU provisionado, porque eu vou ter que pagar de qualquer forma no ano seguinte. Tá. E essa política da baixa da provisão de bônus, isso é também para México ou para os outros países se aplica? Ou depende da região? Na teoria, para todos os países da equipe Growth. Então, se é Growth e ele foi desligado antes do pagamento do bônus, eu vou baixar. Ao menos que seja alguma particularidade que o time falou assim, não, para essa pessoa a gente vai pagar. Mas, na teoria, eu baixo todo mundo que é Growth. Outros times, a política diz que a gente paga proporcional ao período que ele ficou ativo. Então, Finance, Tech, normalmente é pago proporcional ao período que ele esteve ativo. Growth, eu baixo todo mundo. Legal. Era até uma das perguntas que a gente fazia, às vezes, de variação. Nesse centro de custo teve desligamento e não baixou. É isso. Mas aí agora ficou claro. E aí, no caso de México, eu vou baixar bônus e PTU fica. Então, sempre vai ter um saldo lá para PTU. Aí, que mais? Temos bônus de provisão. A baixa, né? Que normalmente a gente só baixa quando paga. Aqui também do imposto. Pagamento. ISR, que é o imposto de renda. Então, o PTU, que a gente já falou. Férias. Como funciona férias no México? Férias no México é extremamente complexo, porque não tem uma quantidade de dias fixos, vai de acordo com a antiguidade do funcionário. Então, começa em 12 dias de direito, primeiro ano ele tem 12 dias de direito, e aí isso vai crescendo progressivamente conforme os anos de empresa. Então, no primeiro ano, 12, no segundo, 14, no terceiro, 16, no quarto, 18, e vai subindo, tá? Tem uma tabela legal para isso. Então, eu vou pagar, a quantidade de dias que eu vou provisionar é baseado na antiguidade dele. Se ele está no primeiro, segundo, terceiro ano de empresa, eu vou provisionar isso de acordo com a antiguidade. Alguns casos, alguns funcionários muito específicos, por exemplo, que sofreram transferência por Global Mobility, eu vou considerar, inclusive, a antiguidade na outra empresa. Então, a gente tem funcionários que saiu de um país, entrou na Vtex em 2021 pela Argentina, foi demitido na Argentina em 23 e no mesmo 23 entrou no México. Para efeito de férias, a gente vai considerar a data de 2021 para essa pessoa. Isso
para os funcionários antigos, tá? Novos a gente não está considerando essa antiguidade. Mas todo mundo que a gente tem hoje no México, que foi fruto de Global Mobility, para efeitos de férias, a gente vai olhar a original start date dele na VTEX como um todo. E aí a gente paga os dias conforme também essa quantidade. Aí o pagamento é basicamente o dia trabalhado, né? Então, assim como no Brasil é uma licença remunerada, eu não desconto o dia de trabalho dele, ele recebe. Teve 30 dias, 20 dias de trabalhados e 10 de férias. Eu vou pagar 20 dias mais os 10 de férias. O que tem de adicional é a prima vacacional, que para os ativos a gente paga na data em que ele faz aniversário. Então, vamos supor, o funcionário faz aniversário no dia 1º de junho, aniversário de empresa, ele está no 4º ano. Eu vou pagar na folha de junho, na primeira quinzena de junho, os 25% de prima sobre a quantidade de dias que ele tem para esse novo ano. Então, esse ano ele está com 4 anos, 18 dias, eu vou pagar 25% em cima desses 18 dias. E aí sempre vai ser na data de aniversário dele ou na data do original start date, se for Global Mobility. E também divide pela quinzena, por exemplo. Se a data de aniversário dele é de 1 a 15, eu pago a prima na primeira quinzena da folha. Se a data dele é de 16 a 30, eu pago na segunda quinzena, mas sempre dentro do mês onde ele completa aniversário. Inclusive, por exemplo, se a pessoa estiver afastada. A gente tem uma funcionária agora que está afastada já desde agosto do ano passado. Ela, dependendo da quantidade de dias de férias, ela pode perder o direito aos dias, mas ela continua tendo direito à prima. Então, a gente sempre vai pagar na data do aniversário. Tá? E aí, a mesma coisa, a gente provisiona, né, férias de acordo com toda essa regrinha. A gente provisiona a prima também, baseado nisso. 13º, que é o aguinaldo, a gente já falou. Pode falar, Rô. Então, gente, aproveitando aqui que a Eri está passando essa parte, né, só para lembrar vocês, eu também já tinha conversado com a Larissa, a gente está trabalhando, né, nesse ano para fazer todas as correções dos saldos, então, assim, esse mês provavelmente vai ter uma mudança aí nos valores, tá? Aí, obviamente, que vão surgir algumas dúvidas. Lembra, Lari, que eu falei para você, no mês passado, que a gente ia finalizar essa análise esse mês para poder corrigir os saldos todos, né? Nós tivemos uma reunião, inclusive com as advogadas do México, para a gente, de fato, definir alguns detalhes que estavam aí pendentes. Aí, né, revisando aqui os cálculos todos, provavelmente vai ter alguma influência aí no que a gente já havia passado antes, tá bom? Não, tá bom, obrigada por avisar. E essa correção, Lari, vem justamente desse entendimento do pessoal que é Global Mobility. A gente percebeu que a gente acumulava de maneira incorreta de algumas dessas pessoas, não sei se todas, mas algumas a gente notou que a gente estava acumulando de forma incorreta, ou mais ou menos do que ele tinha direito. E aí, esse mês, a gente fez o entendimento legal, tanto com os advogados locais como com a TMF, na parte de folha, para poder corrigir esses saldos e aí deixar a provisão bonitinha, nem assim, para não ter estouro, né, da provisão e também para não ter falta de reserva de caixa, para a gente ficar bem dentro do que ele realmente tem direito. O aguinaldo a gente já falou, que é o 13º, então a gente faz a provisão também mensalmente, um AVO por mês. E aqui vem os mesmos impostos que a gente já falou, mas lançado de forma separada a parte patronal, né, que é a parte da Seguridade Social, cessantia e vejez, que é a parte de aposentadoria, Infonavit, que é o crédito habitacional, e o ISN, que é o imposto da folha. Aí, o que acontece normalmente, por exemplo, que vocês vão ver que todo mês a gente lança alguns ajustes desses impostos, né? Por quê? O ISN, por conta daquele desconto que eu comentei, que por hoje ter um headcount menor que 30 empregados, o governo vem concedendo um desconto de 0,5%, então a gente provisiona um valor e sempre na hora de pagar eu pago menos, então a gente coloca essa diferença aqui na DF. E na parte do INSS e Infonavit,
porque a gente tem uma funcionária que ela está afastada e os atestados dela vêm sempre posterior à data de corte da folha. E aí, quando fecha o mês, eu tenho uma diferença lá entre o que eu informei para a Seguridade e o que eu informei na folha. E aí faz o ajuste nesse momento também. Não, perfeito. Com relação aos impostos, acaba que a gente acaba alocando tudo numa mesma conta, né? Nessa de Social Isso. Security. E aí, para a Uhum. gente, fica uma visualização quando descasa, né? Ali, o quanto a gente provisionou do pagamento. Isso. Para a gente identificar ali qual é o imposto, fica difícil, né? Aí a gente está vendo internamente como a gente pode melhorar isso, de repente dessegregar por conta, por tipo de imposto, porque fica bem mais claro, né, para a gente identificar quais estão tendo essa diferença. Na verdade, aqui, eu diria para você que IMSS, o que está aqui na DF como IMSS, retiro mais cessantias, ou cessantia e verreis, que é o nome que está lá em cima, e Infonavit, ele vai ser tudo dentro do imposto do IMSS. É tudo um imposto só. Eu pago dentro da mesma guia. A gente faz essa abertura porque dentro da folha ele tem esses conceitos abertos. Mas no momento de pagar, todos esses conceitos eles vão ser pagos na guia da Seguridade Social, que é o IMSS. E aí tem coisas que a gente recolhe mensal e tem coisas que são bimestral. Mas no fim, é tudo pago dentro da mesma guia. Mas A na única guia eu consigo ver qual imposto ele está englobando a guia. Ou é Na um guia, valor fechado? deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se na guia tem essa distinção. Peraí. Não, é exatamente esse valor que a gente repassa, Lari. Onde tá desmembrado para a gente é na folha. Então, na folha de pagamento, eu consigo identificar o que é cada imposto, o IMSS, tanto do funcionário como da parte empresa, ele é mensal e os outros são bimestrais. Então, você pode observar que depois alguns podem subir e outros, em alguns meses, esses valores podem estarem diferentes, né? Podem subir aí quando é o pagamento dele bimestral. Mas eu acho que na guia não tem, só tem aberto nos conceitos de folha. Assim, para poder validar o valor da guia, eu vou nos conceitos da folha, faço a somatória e chego ao valor da guia, né? E aí chego nessas diferenças porque eu sei que tem essas situações. Mas na guia em si, acho que não tem essa abertura. Não, tá bem. Acho que de México é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta específica, alguma dúvida. Quando vocês têm esses pagamentos, enfim, baixa de provisão, Uhum. um arquivo compartilhado com a TMF que vocês passam para a TMF, a informação? Como é que vocês fazem um acompanhamento mensal assim dessas movimentações? Tudo que é provisão, as meninas controlam praticamente manual por aqui. Por quê? Quando foi configurado a folha com a TMF, não foi passado para eles quais eram as regras de acumulação, de dedução, como deveria ser feito a baixa. Então, por exemplo, isso que a gente faz hoje de baixar, se é growth eu baixo, se é outra área eu mantenho, nada disso foi passado para a TMF. Então, a TMF, ela basicamente me envia, na maioria dos países, tá? Ela só me envia a provisão do mês. Ou, às vezes, ela até envia acumulado, anterior, mas a gente não confia na informação que eles mandam, porque essas regras não estão desenhadas dentro do sistema dele. Então, praticamente, eles vão sempre provisionar cheio para todo mundo e só vai baixar quando pagar. Na verdade, acho que a baixa eles nem fazem, eles só enviam o do mês. Então, tudo que é provisão, o time faz manual hoje. A gente não pega nada do... Às vezes, elas podem olhar o arquivo da TMF para ver se está fazendo sentido, mas a gente vai tudo, monta tanto o anterior, o do mês, a baixa e o acumulado, elas fazem manual, porque a informação da TMF não está hoje configurada com todas as nossas regras. Então, às vezes, eles até mandam um arquivo, se eu não tiver nenhuma particularidade no mês, pode ser que o que eles mandaram bata exatamente com a minha provisão do mês. Mas de histórico, por exemplo, eles não acompanham o histórico de ajustes, nem nada disso. Então, se a gente faz ajustes, é tudo interno, nada vai para eles, porque eles não controlam essa parte, não foi desenhado em projeto isso.
No caso, só para reforçar o que a Eri está falando, a única coisa que eles mandam é o do mês, né? É o AV do mês. Então eu só uso como referência no caso do México, para validar que pelo menos o do mês está batendo, né? E aí é essa nova planilha que a gente está montando que vocês solicitaram, então é uma construção que a gente também está fazendo no manual. Eri, só para ficar então um pouco mais visível, se você quiser para mostrar sobre os encargos, de novo, voltando lá no INSS, Uhum. no de abril, na aba Confere, tem a fatura e tem como eu desmembro lá para fazer, inclusive, a validação. Nessa parte não tem informação de funcionário, é na aba Confere. O INSS, né? Deixa eu ver. Isso. Todos os impostos, INSS, o ISN e o imposto de renda, eles contemplam os benefícios que a gente paga de comedor e restaurante, tá? Ó, se você ver aqui, Lari, ó, então aqui o que está em verdinho é o que tem todos os meses. Então, por exemplo, parte empregado, a contribuição é mensal. Parte empregador, que é a parte patronal, é bimestral. E para a parte empregado, também tem uma contribuição que é bimestral. Então, as guias normalmente ela vem, né? Por exemplo, agora a gente está em maio. Maio, eu só vou ter para pagar, para recolher o que é mensal. Então, eu vou ter a parte empregado e vou ter a parte INSS empregado e empregador, né? Patronal. Aí, em junho, que fecha maio e junho, o bimestre, aí eu vou ter parte INSS, parte Infonavit, parte aposentadoria, empregado e empregador. Então, a guia do primeiro mês do bimestre vai ser sempre um valor inferior, mais baixo, porque eu só vou ter as contribuições do mês, e o mês seguinte eu sempre vou ter uma guia mais alta, porque eu estou recolhendo também a parte bimestral. Então, ela vai ser sempre maior. A guia, ela até tem uma abertura, tá vendo aqui? Que ela tem alguns conceitos, mas você não consegue casar esses conceitos com os impostos que estão lá ou com a folha. Essa abertura que tem aqui não você não vai conseguir identificar por aqui para qual dos impostos ou para qual parte do imposto você está indo. Ela tem até uma abertura, mas não diz nada com esses nomes que estão aqui. Não é os mesmos, a nomenclatura. Não, tá bom. Tá? Só dá para ver o que é parte patronal, né? Parte patronal dá para ver aqui, ó. Esse é o patronal. Ali dá para E aqui ali dá para ver. Isso. Mas não dá para saber, tipo, aqui é o INSS, aqui é a cessantia. Não dá para saber. Os nomes são muito... É uma outra abertura, na verdade, que eu acho que eles fazem. Entendi. Mas aí a gente sempre valida para garantir que o que está pagando, que assim, quando eu somo a minha folha, está batendo a mesma coisa que a minha guia, né? Porque, então, para esse caso, nem adiantaria a gente colocar em conta diferente, porque na hora da baixa vai entrar com a fatura, Exato. E aí não vai saber o quanto é isso. Cada valor, então. Exatamente. Faz sentido manter numa conta só. Não, beleza. Só, não sei, vocês têm mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos? Se tiver falando muita gente, tá. Não, só queria passar uma visão de repente, dor de processo, né? Acaba que esse preenchimento ali das contas, enfim, acaba a gente tendo que fazer a validação para ver se o centro de custo está na conta correta. É algo que ainda dá muito trabalho para a gente, né? Então, a gente tem que validar os lançamentos, dar trabalho para vocês preencherem. Então, enfim, a gente teve reuniões para, de repente, entender se seria melhor a gente receber isso de um fornecedor ou de automatizar internamente. E aí, conversando com a Thaís, ela falou da questão do projeto de Colômbia, né? A gente começar a automatizar e ter ali um modelo de verba e parametrizar para a conta contábil. Sim. Então, acho que o ideal, de repente, era a gente ter essa automação enquanto avalia se vai mudar de fornecedor ou não, para a gente não ter mais essa dor da questão de, enfim, parte ali do fechamento ter que montar lançamento contábil e a gente revisar o lançamento contábil. Então, enfim, aí eu não sei se vocês já estão tocando isso com a Thaís e queria meio que pegar um status também da parte de vocês. Eu tive, na verdade, uma call com a Thaís na quarta-feira, para a gente introduzir sobre esse assunto. A gente alinhou que realmente Colômbia vai ser o próximo país que a gente vai trabalhar, né, muito similar ao que ela fez com a Espanha.
A expectativa é que a implementação deveria ser um pouco mais rápida, agora que eles já fizeram Espanha, já tem uma experiência, e ela está cogitando talvez usar o apoio da inteligência artificial para ajudar em algumas etapas. Então, é esperado que a implementação seja mais rápida, mas não é uma certeza ainda. E a gente alinhou que a gente vai começar a trabalhar com a Colômbia. Ela vai ela falou que o próximo passo é ela estabelecer do lado dela quais são as etapas que ela precisa desenhar para a gente fazer a automatização, e a partir daí ela começa a nos acionar. Eu não acredito que a gente vai ter algum avanço, talvez, já desse tema, até junho, porque em junho a Celes vai sair de férias. Então, a gente vai ficar aí um período sem ela para a gente tocar esse projeto. A Thaís falou que vai tentar, nessa ausência, ir avançando com passos que sejam do lado dela e do Gus, né, que vão trabalhar a automatização para o projeto não ficar parado. Mas eu acredito que até junho talvez não tenha nenhuma mudança nesse sentido. Mas Colômbia a gente já sabe que é o próximo país que a gente vai trabalhar, a gente já alinhou, que a gente vai trabalhar em conjunto com ela, e aí a ideia é fazer similar com o que foi feito na Espanha. Do nosso lado, falando assim muito sinceramente, não deve mudar tanto, vamos lá, deve diminuir o tempo investido que as meninas têm para montar o arquivo, que é base para vocês, mas não deixa de ter a nossa validação aqui, porque, como eu falei, muitas coisas na TMF não estão desenhadas, não estão configuradas, e, de qualquer forma, elas precisam garantir o resultado. Então, por mais que a gente tenha automatização, a gente não pode só confiar, pelo menos nesse primeiro momento, até que a gente veja funcionando, que vai estar 100% certo. Então, deve diminuir o tempo que elas levam para montar, mas o trabalho de validação do nosso lado continua o mesmo. Eu não sei se hoje vocês, com a experiência de Espanha, se melhorou para vocês, se facilitou, porque eu não tenho essa visão do lado de cá, se para vocês mudaria. Para a gente muda que, de repente, eu vou deixar de investir na construção para investir mais na validação. Mas a validação ela vai ter que continuar existindo, pelo menos até a gente ter certeza que a automatização faz 100% certo desde o... Assim, tem um histórico de vários meses, tive todos os tipos de pagamento e a automatização está funcionando que eu não preciso corrigir. Aí talvez a gente poderia confiar. Mas nesse primeiro momento ainda vai ter que validar, não vai ter como. Não, tá bom. Da nossa parte, melhora que a gente não perde ali o tempo validando as contas e avaliando mais os números. Ela compartilhou comigo o Depara de verbas e conta contábil de Espanha. E aí, por isso que eu também marquei essa reunião, para eu conseguir entender melhor as verbas e conseguir fazer as alocações melhores. Então, tá bom. Para quando já, enfim, começar a automatizar, a gente já tem esse step aí pronto de alocação. Tá bom? Perfeito. Tá bom, combinado. E aí é isso, basicamente a gente deve começar por Colômbia, primeiro porque é o país com maior população, é o país mais trabalhoso para a equipe, para a Celes especialmente, que faz a Colômbia, e é o país que mais demanda, é o que tem mais conceitos, é o que a DF é mais aberta por conceito também, justamente Sim. por ter essa maior população, maior movimentação. Então a gente decidiu começar por Colômbia justamente por isso. Tá bom. Bom. Não, combinado. Nossa, Érica, muito obrigada aí pela agenda, acho que ajudou bastante. E aí, enfim, se puder no próximo mês a gente passar por... A Celeste vai estar, né, de férias, que de repente a gente vê uma data aí para conseguir passar. Desde junho ela a gente vai se falando. De que dia, Celes? As férias? Que eu já não me lembro. Primeiro? Até 14 de junho. Perfeito. Até 14, e aí ela volta na folha contábil, mas a gente pode marcar. E aí o próximo mês pode ser Colômbia, de repente. Tá bom. Tá bom? Combinado. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. A gravação. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.